do reality show Erudito, o primeiro do Brasil. Então é um programa na TV sobre a TV. Mas eu tenho expectativa que seja um processo não só educativo mesmo, pra gente ter reflexão, mas que seja divertido também, sabe? Tati, nossa dupla perdeu. Mas os mecanismos de se fazer TV continuam exatamente os mesmos. E a gente também não pode esquecer que os 4 seminários acabaram virando um programa de televisão. E programa de TV é assim mesmo. Cada um faz o seu. Hoje a gente vê e fala assim, realmente é um texto pertinente, né? Praticamente tudo que ele critica realmente faz sentido. Talvez o maior desafio seja mesmo ir para frente das câmeras, travar uma polêmica. Mas tem alguns programas que eu gosto de assistir. Sei lá, GNT tem coisas legais. Eu adoro seriado também. Pode falar isso? Seriado americano. Olha. E aí? Gente, eu também adorei ganhar um pular. Estou brincando de dizer que este é o primeiro reality show erudito da televisão brasileira. Porque esses programas, a ideia desses programas nasceu de uma preocupação deste grupo aqui, porque somos todos da Univesp TV, de discutir a própria prática. Foram 4 meses de preparação. Apenas uma dupla saiu vencedora. E tudo isso foi apresentado na televisão. Há objetos que são impostos aos telespectadores porque se impõem aos produtores. Então, quer dizer, é um efeito cascata, né? Uhum. E se impõem aos produtores porque são impostos pela concorrência de outros produtores. Uhum. Né? Aqui ó, fazer o mesmo tema, mas de uma maneira diferente, com uma pegada diferente. Daqui eu escrevi meu, claro. As diferenças entre uma matéria e outra, que os jornalistas atribuem tanta importância, mascaram as enormes semelhanças. Mas será que todo mundo que assiste TV sabe como se faz um programa de TV? Em seu livro, Bourdieu defende que se os mecanismos da TV fossem mais claros para quem assiste, a manipulação seria mais branda. Não seria? De certa forma, a televisão determina uma superficialidade das reflexões decorrente do seu público, da genericidade do seu público, decorrente dos tempos televisivos, etc. De tal maneira que essa adaptação das ideias ao meio televisivo acaba determinando um empobrecimento significativo da produção intelectual. Eu queria ser editado, claro, óbvio, todo mundo quer que a sua própria vida seja editada, né? Com trilha sonora, você pula daqui pra lá já rapidinho. Sem pegar congestionamento. Isso é legal, né? Na verdade é uma vida editada, de uma forma mais legal, com uma trilha sonora mais bacana. Só parecendo bonita, né? Dependendo do que for. Arrumadinha, sempre arrumada. Sempre maquiada, sempre magra. Sempre magra. Então, quer dizer, tem isso também. É real, né? Quer dizer... Não é. Porque às vezes você se convence que a vida é daquele jeito, mas a vida é daquele jeito editada. Então você fala assim, putz, minha vida podia ser editada. Podia ter um corte aqui agora, né? Eu pensei em usar a Handicam, de repente, para entrevistar editores de imagem. Para perguntar para eles como eles, de repente, às vezes deixam de usar uma frase ou até um trecho bom de um entrevistado por motivos outros, como uma câmera que mexeu, uma gaguejada, uma tossida. E mostrar que, às vezes, a manipulação não é nem tão pensada. Obviamente, não é uma manipulação terrível ou como se fosse uma...
ela não é pensada, mas ela não deixa de ser, entendeu? Às vezes você tem um trecho grande de um entrevistado, cuja uma parte tem que cair fora. Se a gente estivesse ouvindo uma palestra, por exemplo, do cara, a gente não ia deixar de ter aquele trecho. Mas na televisão a gente deixa de ter um trecho por outros motivos. Texto, imagem, trilha sonora e imagem. Esse conjunto, trabalhando junto, você consegue até manipular muita coisa, entendeu? Então, mas a gente tem que só tomar cuidado, não sei, porque talvez a nossa arma seja boa para outra dupla. Por quê? Porque a gente vai estar ouvindo os editores que vão justificar que realmente não tem jeito. Esteticamente falando, eu acho que a gente tem que ter bons argumentos que contra-atacar. Que diz, olha, será que não valeria a pena manter? Assumir uma câmera, assumir que a televisão não é a verdade. Claro. Assumir que não é a verdade, às vezes assumir que é a televisão. Dentro de uma edição eu privilegio aquilo que instigue o telespectador a assistir um determinado assunto. A edição pode fazer uma coisa que na verdade não é a real? A edição do mal, vamos pensar assim. Manipulação. Você acha que dá? Sim. Eu já trabalhei em diversos tipos de edição. Eu acho que desde comercial publicitário, que não deixa de ser uma manipulação também, mas passando por reality shows, que eu acho que é a maior manipulação atual, agora assim, são os reality shows. Quer dizer, você vê o público leigo, o público leigo, eles assistem isso e passam a acreditar e passam a seguir determinado personagem de um reality hoje, acreditando que aquilo está realmente acontecendo. Que o cara é aquele cara ali, não é. Eu mesmo já manipulei em várias edições, assim. Algumas coisas que são realmente verdadeiras, entendeu? Nós, do nosso lado, a gente tem, inicialmente, coisas muito óbvias que a gente pode argumentar contra ele, mas também podem ser facilmente questionadas, né? A gente está falando de um sociólogo que é muito importante, um cara que tem um pensamento notável, né? Então, a gente também não pode tratá-lo de uma maneira, né, simplória, assim, né? Seria demais fazer o Bourdieu de velha surda, cara. O velho surdo. O cara que Adorei, foi a melhor ideia até agora. Ele só escuta o que ele quer escutar, entendeu? Não, então tá. Só ameaça, né? Só ameaça. Que a televisão quer manipular, ok. Que todos os mecanismos descritos nesse livro sejam corretos, então não discuto. Que a televisão quer manipular, ok. Mas a pergunta que eu faria é o seguinte, a televisão consegue manipular? Que todos os mecanismos descritos nesse livro sejam corretos? Então, não discuto. Mas a pergunta que eu faço, qual é o resultado disso? Aonde que a televisão pode querer manipular? Todos os efeitos todas as questões relacionadas à estrutura da televisão estão ok. Mas em termos metodológicos, o livro não me diz o que acontece. Esse é o meu questionamento, o questionamento que eu endereço ao livro. Ele não me diz, ao contrário de outras obras de Bourdieu. Ele tem razão aqui, no que ele está falando. A gente tem que explicar, a gente só tem que falar assim, olha, Roberto, você tem razão, Tatiana, você tem razão, realmente. Porque ele tem razão aqui, no que ele está falando. A gente tem que explicar, a gente só tem que falar assim, olha, Roberto, você tem razão, Tatiana, você tem razão, realmente. É transferir o poder de julgar. Mas existe uma outra televisão aqui que a gente queria mostrar para vocês. Sabe que a pessoa não pode se expor assim de qualquer forma, né? Tem toda uma imagem a zelar. Até podem nortear a gente para a nossa argumentação aqui, sabe? Então, a gente vai meio que selecionando, sabe? Entendi, você não quer fazer isso agora para a câmera? Não, eu acho que não tem necessidade. Porque eu só acho que é um trabalho que a gente tem que ver lá no e-mail, cada um vê uma coisa e faz um garimpo do que achar legal, eu acho. Posso
dar créditos para minha figurinista? Óbvio. Liniane Hackbrun. Eu não sei se vai entrar, né? Você sabe que é o poder da edição, né? Por que você considera importante os intelectuais, os artistas, irem à televisão falar para as pessoas? Eu acho que é importante porque é a maneira deles se comunicarem com o público deles e passarem as ideias deles. Por isso que eu acredito que seja importante. E no Roda também fica um peso a mais porque não tem edição também, né? É um grande ponto que eu esqueci de falar. Ele é ao vivo, o que o cara falou ali vai estar lá. Qual a diferença entre o fato de um programa ter ou não ter edição? Para quem não conhece, assim. Depende de quem edita. Às vezes você, quase que sempre uma sonora que é feita na rua, numa coletiva de imprensa, ela não vai na íntegra no jornal. É tirado o ponto melhor. Ponto que o editor julgou que passasse o melhor fundamento. Não tem espaço, nem tempo para ir. No total, muitas vezes o Roda acaba também, na sua longa 1h30, faltando muita coisa de ser debatida. Mas ninguém julgou o que deveria sair, né? Foi só o tempo que julgou. Sim, o tempo da televisão. Nós estamos bem no finzinho, eu tô avisando. A figura... Bom, aqui ele fala da urgência, do tempo, a questão que Platão fala que não dá para pensar na pressa. Eu dizia ao começar que a televisão não é muito propícia à expressão do pensamento. Estabelecia um elo negativo entre a urgência e o pensamento. É um velho tópico do discurso filosófico, a oposição feita por Platão entre o filósofo que dispõe de tempo e as pessoas que estão agora, a praça pública, e que são tomadas pela urgência. Ele diz mais ou menos que na urgência não se pode pensar. A gente não vai trazer uma cantora de sucesso que acredita que não vai agregar muito conteúdo apenas porque ela vai trazer audiência. A gente prima também pelo nosso conteúdo, tem que somar, porque, como eu disse no começo, é 1h30 de entrevista, não é só uma palavra, uma frase de efeito, tem que ter um conteúdo. Uma das características da TV, vou pedir para o Fábio só esperar que eu dê o resultado, questão de tempo é importante. Claro. Então, eu acho que ele falou a parte de ser ao vivo, que é importante. A parte do tempo, ele entrou super na questão dos caras terem 1h30 para falar, ou seja, você não corta o que o cara tá falando, que ele enfatizou que nas outras TVs corta. E que tem que ser um cara com conteúdo justamente por causa disso, porque a TV quando coloca 1 minuto, 2 minutos de uma entrevista, qualquer Zé Mané pode falar. Né, agora. Gente, olha lá, vai, 4 minutos no ar só, porque acaba o nosso sinal. Então, os problemas maiores levantados pela televisão é a questão das relações entre o pensamento e a velocidade. Pode-se pensar com velocidade? Será que a televisão, ao dar palavra a pensadores que supostamente pensam em velocidade acelerada, não está condenada a ter apenas fast thinkers, pensadores que pensam mais rápido do que sua sombra? Ele separa opinião de reflexão. Ele fala que a televisão ela trabalha com a opinião. E a opinião, ela já é pronta. A reflexão, ela tem um espaço. É um espaço em que existe a troca, existe o momento do pensamento. Isso não acontece na televisão, mas geralmente confunde. Opinião não é pensamento. O Bourdieu coloca opinião diferente de pensamento. A televisão trabalha com opinião. O pensamento dói, o pensamento não dá conforto, o pensamento não consola. O pensamento muda países, muda mentalidades, muda estados amorosos. O pensamento é incrível, mas ele não dá esse consolo que a opinião dá. Eu acho que só a opinião pode fazer esse tipo de televisão. A opinião não aguenta o combate heraclitiano, não é? Do jogo da Grécia Antiga. Não aguenta, porque se tiver o jogo no combate da televisão, você vai ter que ter pensamento. E o pensamento não está na ordem do tempo televisivo. Em relação entre velocidade de pensamento, foi até uma coisa que eu falei aqui na biblioteca, no dia que a gente repercutiu o primeiro debate. Né? Sim. Que eu, por exemplo, sou uma pessoa que não estou habituada a falar em debate, não estou habituada
mesmo, foi o primeiro debate da minha vida na televisão, foi super difícil para mim. Eu pensava uma coisa, às vezes saía outra. Às vezes saía como eu queria, às vezes não. E aí, como que isso aconteceria, né? Na verdade, esses mecanismos que o Bourdieu identifica, eles realmente acontecem, né? Ele faz todo esse raciocínio, na verdade, e a Roberta colocou muito bem agora no final, que ele vai chegar lá no índice de audiência. Gente, nós estamos no fim do programa, logo, logo vai cair o sinal, assim chamado. A gente já tem o resultado da votação. Os diários, mais do que os semanários, e isso é sintomático, souberam resenhar a vida e a obra do sociólogo francês falecido na quarta-feira, dia 24 de 1 de 2002. Para a nossa TV, por enquanto, ele não viveu nem morreu, porque para a nossa TV, Bourdieu não existe nem importa. Ou seja, a gente é a primeira pessoa praticamente a falar de Bourdieu na TV sobre a TV. Os jornalistas têm óculos especiais a partir dos quais vêm certas coisas e não outras. E vêm, de certa maneira, as coisas que vêm. Eles operam uma seleção e uma construção do que é selecionado. Sobre a televisão, Pierre Bourdieu. Na minha visão, eu acho que o Bourdieu tem muita razão no que ele diz aí. Ele tem muita razão, assim, são coisas irrefutáveis. Só que é o que você acabou de dizer, se a gente pensar dessa maneira, o mundo inteiro está perdido, entendeu? É uma coisa meio fatalista. A gente está jogado num beco sem saída, porque as soluções que ele propõe são soluções utópicas que desconsideram a própria natureza do homem. Nossa, olha a crítica que eu estou fazendo ao Pierre Bourdieu. Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que a forma da gente rebater agora é por meio do jornalismo comparado, a gente achar exemplos bons, né? E talvez algumas proposições, assim, a gente pode ousar. Olha aí, Roberta, o Fábio usando sua visão e escolhendo um critério para refutar o Bourdieu. Tati, são os próprios óculos. Um conselho de ética que atue toda semana analisando as reportagens. Que o Bourdieu também chama de óculos, que os jornalistas, eles, ao tratar, ele chama que os jornalistas usam óculos quando eles escolhem o conteúdo de uma matéria ou de algo que vai ser tratado. Tudo na TV é uma escolha, você pode falar disso ou daquilo. E os jornalistas, eles sempre escolhem a partir do que eles entendem que seria mais importante. Então, nesse sentido, é uma censura porque a televisão decide o que é importante ou não ser discutido no próprio meio. Deixa eu tudo ver. 2 óculos. 2 óculos? Tá ali. Então, eu pego o Jornal Nacional, por exemplo, tem aí 20 minutos de notícia útil. E nesses 20 minutos você tem aí uma seleção de certos fatos que são mostrados em detrimento de outros. Essa seleção tem critérios e esses critérios acabam apontando para fatos jornalísticos. A definição de fato jornalístico ela é profundamente danosa, porque ela faz acreditar que existem certas realidades que são em si mais importantes do que outras, certo? E essas realidades que são em si mais importantes do que outras, elas são realidades como quaisquer outras. Quem atribui valor somos nós. Quando você pergunta ao jornalista, então, sobre isso, ele diz, não, eu mostro aquilo que é de interesse geral. Ora, isso não é possível porque isso exigiria uma pesquisa a cada minuto para saber o que as pessoas querem ver e, portanto, não funciona assim. Eu defino o que é de interesse geral e porque eu defini como sendo de interesse geral, passa a ser de interesse geral. Né? Quando vê lá aquela porcaria da Nardoni e não sei o que e tal, mas veja só a audiência, mas é claro, velho, eu não tenho outra opção. É isso, em todos você os só me casos. mostra isso, o que eu vou fazer? É como o caso Bruno agora, né? Claro, isso me é imposto goela abaixo, né? Os jornalistas têm lá os seus critérios. Olha aí os critérios. Para mostrar como o jornalismo é frágil, nosso critério foi escolher o exemplo de um documentário. Pois é. É bem recente. O documentário Abraço Corporativo estreia mostrando fragilidade da mídia. Então, o que um cara fez? É um cara que é jornalista, o Ricardo Kaufmann, jornalista de redação, de assessoria de imprensa, e ele, por estar, acho que no dia a dia da redação, percebeu dessa fragilidade da imprensa
de nem sempre checar a informação e ir aonde os outros estão indo. Então, usar as mesmas fontes. É o que a gente mostrou, o exemplo do decorador de interiores, se aplica bem nisso. Então, ele dirigiu um filme que fez uma crítica à fragilidade da imprensa. O filme critica a forma como a mídia destaca pautas irrelevantes e o risco que se corre de se manipular a informação. Abre aspas. A discussão central é observar como certos discursos clichês são vendidos pela mídia como notícias e ganham dimensões gigantes uma vez que são divulgadas pela imprensa, disse Kaufman, que é uma matéria que saiu no G1. O documentário Abraço Corporativo conta a trajetória de Ari Itnen. Então, criou-se um personagem, se você ler ao contrário, dá para ler mentira. Ari Itnen, se ler ao contrário, porta-voz da Confraria Britânica do Abraço Corporativo, CBAC, que sai pela Avenida Paulista, em São Paulo, segurando um cartaz com os dizeres, dá um abraço, e o endereço eletrônico da suposta organização. Então, ele criou o personagem perfeito, Não podia ser ele porque ele era conhecido, então ele contratou um ator e seguiu esse cara. Foi lançado recentemente um documentário chamado Abraço Corporativo, dirigido pelo jornalista Ricardo Kaufman. Então, a ideia dele foi a seguinte, eu acho que é melhor a gente ver primeiro um trechinho, depois a gente discute. A inércia do afastamento é o que nós procuramos combater. E um abraço corporativo é um abraço respeitoso. Por exemplo, a CEBAC é a Confraria Britânica do Abraço Corporativo. Confraria Britânica? Britânica do Abraço Corporativo. Hoje nós temos o grande prazer de receber o senhor Ari Itnen. Então eu convido todos a vocês a ficarem em pé, todos vocês ficarem de pé, por favor, e abracem as pessoas que estão ao seu lado. E ele deu entrevistas, todos os jornais citados, entrevistados pela televisão, pelo rádio. Mídias sérias como a CBN, quer dizer, deu uma entrevista pro Heródoto na CBN. A ideia era essa mesmo, criou-se um personagem, uma confraria internacional do abraço corporativo que não existe, ou seja, bastava o jornalista procurar, não ia haver referência nenhuma dessa associação. Ele já sabia que o campo jornalístico não ia entrar tão a fundo na fonte para saber o quão esse abraço corporativo é realmente algo sério na Inglaterra, né, que é a confraria britânica. E a ideia, ele até diz aqui numa entrevista para a revista Imprensa, que foi uma entrevista até do jornal Estado de São Paulo. Kaufman declarou que era importante que o protagonista do filme tivesse uma proposta inofensiva, abre aspas. O abraço não faz mal a ninguém, mas já pensaram se a ideia vendida fosse outra e se mesmo assim encampada pela mídia? O estrago que poderíamos ter? Bem, existe o jornalismo responsável e o jornalismo irresponsável, como existe o profissional de outros campos responsáveis e profissionais irresponsáveis. Vocês citaram muitos casos de responsabilidade aí de jornalistas que às vezes valorizam coisas que não são, né? Ou de uma maneira, valorizam de certa maneira que não são, talvez não seja a melhor maneira de valorizar, enfim. Muitos dos apontados não são males exclusivos da televisão, do veículo televisão. São males que eu, como jornalista de 20 anos de imprensa escrita, presencio todos os dias. No jornal onde eu trabalho ou nos órgãos de comunicação com os quais eu colaboro. Né? Então, julgamento precipitado, né? Uma certa horizontalização das informações, né? Um certo fim das hierarquias, uma certa superficialidade de abordagem das coisas, né? Distorções de vários aspectos. Né? O princípio da seleção é a busca do sensacional, do espetacular. A televisão convida a dramatização no duplo sentido. Põe em cena e em imagens um acontecimento e exagera-lhe a importância, a gravidade e o caráter dramático, trágico. Sobre a televisão, Pierre Bourdieu.